Olá a todos, vejamos este exercício sobre circuitos elétricos. A diferença de potencial entre os pontos A e B no circuito abaixo é: opção A, 3 volts, opção B, 4 volts, opção C, 5 volts, opção D, 6 volts e opção E, 7 volts. Bem, vamos olhar para o circuito e comentar algumas das suas estruturas básicas, né? Acho que para isso é interessante que nós definamos aqui alguns pontos adicionais. Podemos escrever isso aqui como ponto C, o ponto D, o ponto E e o ponto F. Ok? Bem, então nós podemos ver inicialmente que esse ramo AC é um ramo aberto do circuito, onde não se espera que haja corrente elétrica. Então a corrente aqui, a gente pode dizer que ela é uma corrente nula, né? Podemos escrever que I igual a zero nesse ponto. A mesma coisa nesse ramo BF. Podemos dizer que a corrente aqui, a corrente aqui também deve ser zero. O conjunto de ramos de CD, DE e EF e FC, eles formam uma malha fechada, certo? E também podemos dizer que como a corrente no ramo AC é zero e a corrente no ramo BF também é zero, toda corrente que circula, por exemplo, no ramo DE, ela se destina ao ramo DC, que também se destinará ao ramo CF e também ao ramo FE. Ou seja, a corrente terá um único valor nessa malha, visto que não existe passagem de corrente para os ramos CA e nem o ramo FB. Ok? Então, com isso, nós podemos proceder a um caminho na primeira malha, né? Podemos escrever que vamos nos concentrar nesta malha daqui e vamos fazer a escolha de um ponto, o ponto E, por exemplo, e vamos seguir, num certo sentido, reportando ao longo de um ciclo completo, até chegar no ponto E de novo, as variações de potencial. Ok? Então, vamos supor, a princípio, que a corrente elétrica tenha o sentido horário, como vemos aqui. Vamos chamar essa corrente de I maiúsculo. E pronto, agora temos escrever a partir do ponto E, na direção ED, né, no sentido ED, vamos seguir reportando as subidas ou descidas de potencial. Então, no trecho de E para D, nós vemos a subida de 20 volts. Depois, no trecho DC, nós vamos reportar menos RI, menos 2 vezes a corrente I. No trecho CF, de C para F, nós vamos também reportar uma queda de potencial de 1 vezes I e uma queda de potencial de 5 volts, menos 5. E finalmente, no trecho F até o ponto E, do ponto F ao ponto E, nós vamos reportar mais uma queda de potencial de 2I. De modo que o total de subidas e descidas do potencial nesse ciclo deve ser zero, de acordo com a lei de Kirchhoff. Ok? Então, aqui nós temos que 15 menos 5i será igual a zero.
simplificando a equação acima, né? O que corresponde a termos que o valor de I é igual a 3 ampere. Ok? Então nós temos essa corrente que passa nessa malha que estamos vendo à esquerda, essa malha fechada, a única malha fechada desse circuito. Agora nós vamos fazer um caminho do ponto A até o ponto B, passando, fazendo o caminho da seguinte maneira: do A ao ponto C, do C ao ponto F e do F ao ponto B. Esse não é o único caminho disponível, mas é um caminho que escolhemos nesse momento, tá certo? Existem opções de trajeto, né, de ligar do ponto A até o ponto B. Como não existe corrente no ramo CA, não haverá uma queda de potencial, não haverá variação de potencial nos terminais do resistor de 6 ohms. Então, não acusaremos nenhum termo como RI no resistor de 6 ohms, ou podemos dizer que esse I valendo zero faz com que essa contribuição seja nula. Ok? Então, sigamos aqui, vamos lá. Saindo, vamos agora sinalizar que vamos operar um pequeno desenho do circuito. Nós vamos fazer esse caminho daqui, do ponto A até o ponto B. Ok? Então escrevamos que o potencial em A dado, VA mais 4, visto que de A para C vamos um crescimento de 4 volts, não tem nenhuma reportagem a ser feita pelo resistor de 6 ohms, não há nenhuma subida ou descida de potencial, porque não há corrente no ramo AC. Mas de C para F nós vamos reportar menos RI. Repara que de C para F, no caminho dessa reportagem que estamos fazendo, é exatamente o caminho da corrente. Então há uma queda nesse sentido. Então é 1 vezes 3. Depois temos uma queda de 5 volts. E chegamos no ponto F, que tem o mesmo potencial do ponto B. Ou seja, isso aqui corresponde a VB. Dessa forma, podemos escrever que VA menos VB será igual a 5 mais 3 menos 4, o que resulta em 4 volts. Ok? Com isso, olhando as nossas opções, nós chegamos à conclusão que a diferença de potencial entre os pontos A e B vale 4 volts. E assim terminamos o problema. Ok? Um abraço a todos.